Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 18h03. Nas férias do Sidney Rezende, titular do Jornal da Tupi, eu, Maurício Bastos, estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje a favor da responsabilização das redes sociais por conteúdos de usuários. Ele afirmou que o Marco Civil da Internet, que trata do tema, oferece uma proteção deficiente dos direitos dos cidadãos, portanto é parcialmente inconstitucional. Mais cedo, o ministro Flávio Dino também se manifestou de forma semelhante. Com isso, o placar até o momento está 5-1 pela responsabilização das chamadas Big Techs. Após o voto dele, a sessão foi suspensa, mas retomada ainda hoje com o voto do ministro Gilmar Mendes. O único a divergir foi o ministro André Mendonça, que considera constitucionais as atuais regras do Marco Civil da Internet. A presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa audiência pública na Câmara dos Deputados foi marcada por bate-boca e troca de acusações com parlamentares bolsonaristas. Ao questionar o ministro, os deputados do PL, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, e Carlos Jordi, do Rio, falaram em gastança do governo Lula, que, segundo eles, tem aumentado impostos e ainda assim registrado déficit nas contas públicas. Haddad retrucou e criticou que os deputados não estavam presentes para ouvir a réplica, o que ele classificou como molecagem. Os parlamentares retornaram à audiência ao saberem disso, dando início aos ataques. O tumulto impediu novas falas e a sessão foi encerrada. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que o presidente Lula aceitou o convite para participar da sessão ampliada da cúpula do G7 no próximo dia 17, no Canadá. O G7 é formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. Lula foi convidado a participar do encontro este ano pelo anfitrião, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. O Brasil não faz parte do grupo. No entanto, desde que retornou ao Palácio do Planalto em 2023, Lula tem sido chamado a participar das reuniões. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que comandou a pasta no governo Jair Bolsonaro, reagiu com irritação a declarações dadas pelo ex-presidente durante o interrogatório no Supremo Tribunal Federal, que ocorreu ontem. Nas redes sociais, Weintraub disse ser muito otário. Na postagem, Weintraub compartilhou o trecho em que Bolsonaro, ao ser interrogado pela primeira turma do STF no inquérito da trama golpista, chamou de malucos os brasileiros que pedem intervenção militar. Em outro post, o ex-ministro da Educação também criticou o fato de Bolsonaro ter pedido desculpas ao ministro Alexandre de Moraes durante o depoimento. 18h06. Agora os destaques da reportagem Tupi nesta quarta-feira, 11 de junho de 2025. Vamos saber o que os nossos repórteres prepararam para hoje. Júlia Cabreiro. Gerente de cafeteria localizada dentro de estádio é preso por estupro e assédio sexual contra funcionárias. O Luiz Silva está chegando com boa notícia. Luiz Silva. Depois de 9 meses de alta, preços nos supermercados caem no Rio. O seu destaque, Matheus Mesquita. Polícia Federal alerta para golpe do falso site para concurso da instituição. 18h07, bancada completa do Jornal da Tupi nessa quarta-feira. Começo com Chico Otávio. Boa noite, Chico. Boa noite, Maurício. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. Maurício, a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos LGBTQIA+, a começar pela ação civil pública, que obteve pela primeira vez o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo para fins previdenciários, será tema de exposição na próxima segunda-feira no Rio, Maurício. Você tem convidado, tem entrevistado para falar sobre esse assunto, né, Chico? Isso, para falar sobre o tema, vamos conversar com um dos curadores da exposição, o Procurador da República, Lucas Dias. Ok, Chico Otávio, 18h07. Boa noite, Marcelo Madureira. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Maurício Bastos. Meu assunto de hoje, 2 pontos. O julgamento do 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal é muito mais interessante que a novela Vale Tudo com a vilã Odete Reutemann. Ah, tá certo. Daqui a pouco o Marcelo Madureira fala sobre esse tema, o Chico Otávio destaca a sua entrevista e você, ouvinte Tupi, ouvinte do Jornal da Tupi, pode participar comentando, falando sobre esses assuntos, falando, enfim, sobre as reportagens que a gente coloca no ar e também compartilhando informação com a gente pelo nosso WhatsApp 98018
8880. Você fala sobre o trânsito na sua rua, no seu caminho de volta para casa, no seu deslocamento. Fala como é que tá o tempo por aí. Esfriou esse dia, hein? Esfriou a quarta-feira. Temos previsão de temperaturas ainda mais baixas. Daqui a pouco a Renata Victor vai falar sobre esse assunto aqui com a gente. E pelo WhatsApp você, além de compartilhar informação, também responde ao tema do dia que a gente traz sempre aqui para o nosso ouvinte. Tá chegando aí o Mundial de Clubes da FIFA, tá chegando a hora. Competição disputada nos Estados Unidos. No próximo sábado, dia 14, a bola rola às 9 da noite para a partida entre Al Ahly e Inter Miami. Flamengo embarca hoje, 11 da noite, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, e tem um esquema todo especial de operação do Aeroporto do Trânsito. Vai ter o Aeroflá, a torcida do Mengão carregando aí os jogadores, toda a delegação escoltando o ônibus até a entrada no aeroporto, fazendo realmente uma grande festa. Então a gente quer saber de você. A gente vai acompanhar esse Aeroflá, acompanhar o deslocamento, trazendo muito serviço para você que acompanha a Tupi, você que se desloca pela cidade para fugir aí do congestionamento provocado aí por esse deslocamento de massa aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente quer saber de você, ouvinte do Jornal da Tupi. Tá animado com um novo formato do Mundial de Clubes? Você que gosta do futebol, você que gosta do formato desse torneio que coloca grandes clubes do mundo em frente a frente nos Estados Unidos? Você está confiante no desempenho do seu clube na competição? Lembrando que disputam esse novo torneio, esse novo campeonato: Flamengo, Fluminense e Botafogo pelo Rio de Janeiro, e o Palmeiras representando São Paulo. São 4 clubes brasileiros nessa disputa. 980-18-8880, WhatsApp da Tupi, para você dar a sua opinião, deixando seu nome, seu bairro, seu recado em até 20 segundos. Previsão do tempo às 6 horas e 10 minutos. Como fica o tempo para esse restinho de noite e para amanhã, quinta-feira, Renata Victor? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, família Tupi. Para esta noite temos chuva fraca e isolada. Amanhã, quinta-feira, o céu segue com muitas nuvens e possibilidade de chuvisco isolado já na madrugada. Também a possibilidade de chuva pela manhã. Os ventos serão moderados, mas atenção, em alguns momentos teremos ventos fortes, principalmente na região do litoral do Rio de Janeiro. Na madrugada, aquele friozinho, 14 graus. E a máxima não deve ultrapassar 24 graus no município do Rio de Janeiro. E a Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca até o início da noite desta quinta-feira. As ondas podem chegar até 2,5 metros de altura. Beleza, Renata, 6 horas e 11 minutos. Prepare então o seu casaco, porque o frio tá chegando com força. A cidade tá esfriando e você tem que estar preparado para isso. Obrigado você que acompanha o Jornal da Tupi, sempre com a gente, logo depois da Ave Maria, com o padre Marcelo Rossi. Jornal começando às 6 e a gente vai até às 7h30 da noite com muita informação. Boa noite para você que nos acompanha no radinho, rádio ligado em 96.5 FM. Você que nos acompanha pelo site tupi.fm, você que também está sintonizado com a gente, conectado, na verdade, no celular, no tablet, no aplicativo Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. E você que gosta de ver a movimentação aqui no estúdio, rádio com imagem, para você que está ligado no nosso canal do YouTube, canal do YouTube da Rádio Tupi. Estamos aqui ao meu lado direito, Marcelo Madureira. Dá o seu alô, Marcelo Madureira. Chico Otávio à minha esquerda, sua saudação, Chico. E vamos juntos até às 7h30, junto com você. Você que está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público, no carro, que o seu trajeto seja seguro, com muita informação. Muito obrigado pela carona, hein? Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Maurício Bastos. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Rádio Tupi e a Câmara do Rio querem ouvir você. O povo pergunta e os vereadores respondem. Do dia 23 a 27 de junho, a Tupi e a Câmara vão rodar a cidade para saber a sua opinião. Como o Rio pode melhorar? Como está o seu bairro? O que mais você precisa da sua região? Venha entender melhor como funciona o trabalho dos vereadores e da Câmara do Rio e como eles podem fazer a sua voz ser ouvida. A primeira parada é na segunda-feira,
quarta-feira, dia 23 de junho, no Terminal Recreio, BRT Salvador Allende. Os microfones da Tupi estarão abertos para você fazer a sua pergunta das 10 da manhã às 2 da tarde. No dia 24, o micro-ônibus da Tupi vai estar no Largo da Carioca. No dia 25, você vai poder encontrar os vereadores em Irajá. No dia 26, Largo do Machado. E dia 27, no Calçadão de Campo Grande. Para saber mais, acesse o Instagram, @Rádio Tupi. Não perca essa chance. Você pergunta e a Câmara do Rio responde. Cuide da sua saúde de maneira inteligente com Smart Med Levinson. Monitore sua glicose sem picadas diárias, com resultados no celular em tempo real e com precisão a partir de 2 anos de idade. Personalize alertas e escolha a aplicação no braço ou no abdômen. E se precisar de ajuda, nosso saque garante que você fale diretamente com um profissional de saúde. Há mais de 20 anos, a Med Levinson traz inovação para o cuidado com o diabetes. Smart, sua saúde monitorada, sua vida no controle. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Será que a nossa casa está segura enquanto a gente tira férias? E se tentarem arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar o quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM, na Banca Bela 2, na Rua Nilo Peçanha 2, no centro de Duque de Caxias, entre 11 e 12 horas. TIM, imagine as possibilidades. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 18 horas e 16 minutos. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E quando você sai de casa, não quer imprevistos. Com a Alamo Benefícios, você tem cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros e carro reserva imediato. Ligue 4.939. Confirmando 18:16. Antes de acionar o Paulo Lage, tem informação aqui sobre o vento. Teve vento moderado há pouco, na última hora, na estação Marambaia, fica na zona oeste da cidade, 45,4 quilômetros por hora. As informações do Instituto Nacional de Meteorologia tem registro de chuva fraca nesse momento na região de Sepetiba e de Bangu. Tem ouvinte mandando mensagem aqui pra gente, um vídeo aqui, o Gabriel Fortes, falando sobre vento em Copacabana, ali na rua Constante Ramos, as árvores balançando ali, indicando vento forte naquela região. Muito cuidado, você que está trafegando, principalmente na região do litoral, aí na orla do Rio de Janeiro, por causa do vento. Se estiver ventando por aí, relate a situação pra gente, compartilhe informação pelo 98018-8880. E o trânsito na cidade do Rio, a volta pra casa, quem dá dica do melhor caminho e também do pior pra você sair dessa roubada é o repórter Paulo Lage. Boa noite, Paulo. Boa noite pra você também, Maurício Bastos, e a todos no Jornal da Tupi. Uma excelente quarta-feira pra todo mundo. Definitivamente um dos piores caminhos é a ponte Rio-Niterói neste início de noite de quarta-feira. Estou observando a travessia em 36 minutos para quem sai da capital rumo a Niterói. Lentidão já por todo o percurso. Já reflete, inclusive, na passagem final da linha vermelha e também pela Francisco Bicalho. Nesse momento é pior, inclusive, a passagem para a Cidade Nova desta via. O motorista está encontrando retenções por todo o percurso, inclusive a melhor alternativa é a Rodrigues Alves, se você está acessando a região central neste momento. Presidente Vargas, com boas condições no momento, problemas mais à frente na chegada à Praça da Bandeira. Aí quem vai para o Grande Meier, por exemplo, tem a alternativa de seguir pela Visconde de Niterói. Cuide do seu pet com o plano de saúde veterinário da Apaixonados por Quatro Patas, a maior rede de clínicas populares do país. Acesse apaixonadosaudepet.com.br e saiba mais. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação.
Movimentando a reportagem da Tupi às 18h18, aciona a repórter Júlia Cabreiro. Boa noite, Júlia. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal da Tupi. O gerente de uma cafeteria localizada dentro do estádio do Maracanã, Maurício, na zona norte da cidade, ele foi preso, acusado de estuprar e abusar das funcionárias. É o caso do Carlos Bernardo Mesquita de Lima. Ele prometia vantagens no trabalho em troca de favores sexuais e também ameaçava essas vítimas, como detalhou o delegado Sandro Caldeira. Ele é titular da delegacia da Praça da Bandeira. Vamos ouvir. Ele se valia muito dessa posição superior dele como gerente para buscar favores sexuais dessas funcionárias, dando férias, né, na realidade folgas, justamente quando ele não conseguia. Através desse tipo de abordagem, ele se valia de força física mesmo para poder beijar essas funcionárias na boca, para poder tocar em partes íntimas dessas funcionárias. Ele se aproveitava muito disso por ter acesso às câmeras de vigilância também para poder apagar essas imagens. Maurício, esse crime ele foi denunciado na delegacia na última semana. Os sócios da cafeteria relataram que uma funcionária foi até eles, contou ter sido vítima de importunação sexual e também sofrido ameaças por parte de Carlos Bernardo. Os policiais deram início às investigações e concluíram que, de fato, o gerente estuprou a mulher e usou de força para assediá-la. Contra Carlos foi cumprido um mandado de prisão temporária por 2 estupros e um assédio sexual. O celular do acusado também foi apreendido, passará por perícia e as investigações elas agora continuam para justamente apurar uma denúncia de que o gerente tenha praticado a mesma ação criminosa no trabalho anterior. Maurício. Ok, Júlia, obrigado pela informação. Mais um caso de violência contra a mulher, né? De situações em que a mulher está colocada em uma situação, uma cena covarde, né? Uma situação, uma situação de fragilidade, né? E que ela não tem como se defender, ainda mais sendo um patrão contra um empregado que precisa, né, daquele trabalho. É uma vergonha. Bom, a gente continua acompanhando esse caso com a reportagem da Tupi e volta a qualquer momento com outras informações. São 18h20. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Alô, Baixada! Sábado, 14 de junho, tem um dia inteiro dedicado às mulheres no Sesc São João do Meriti. Evento Mulheres Plurais. Oficinas, feiras de artesanato, exposições, torneio de futsal, DJ Yuli às 18 horas e para fechar, show gratuito com Roberta Sá às 20 horas. Entrada livre. Os ingressos devem ser retirados da bilheteria da unidade. É só levar 2 absorventes femininos e curtir esse dia especial. Avenida Automóvel Clube 66. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Inter. O Arraiá do Inter tem festa, tem tradição, tem promoção. Vem! Só hoje. Pau A100 ou músculo bovinos, pedaço quilo 25,99 no app. Carne seca, dianteiro, manta ou carne seca, ponta de agulha ou bacon, quilo 31,99. Arroz branco, tchê, 5 quilos, 14,99 no app. Café Bom Dia tradicional ou extra forte, 500 gramas, 27,99. Alho, quilo, 24,99 no app. Terça e quarta é dia de super feira. Vem! Inter. Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A BRF, dona da Sadia e Perdigão, entre outras marcas, registrou em 2024 um lucro líquido de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Já a JBS, dona da Seara, Friboi e Swift, entre outras, lucrou no ano passado 9 bilhões e 600 milhões de reais. As duas empresas, as maiores do ramo de proteínas animais, receberam do governo federal e de governos estaduais benefícios fiscais que somaram
4 bilhões e 750 milhões de reais. Esses exemplos são citados por economistas como motivo para reduzir a renúncia fiscal. São empresas bilionárias que exportam milhões de toneladas, faturam em dólar e que não necessitam de vantagens fiscais que acabam impulsionando o lucro enquanto reduzem a arrecadação do governo. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h23. Informação de agora aqui no Jornal da Tupi com o repórter Tiago Souza. Boa noite, Tiago. Boa noite, Maurício. Boa noite, família Tupi. Olha, Maurício, 3 pessoas ficaram feridas durante uma tentativa de homicídio que aconteceu na BR-116, na altura de Barra Mansa. Essas 3 pessoas, essas vítimas, foram levadas para a Santa Casa de Barra Mansa. Entre essas vítimas está um jovem de 20 anos. Ainda não sabemos o estado de saúde dessas pessoas, né? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, agentes da corporação atenderam essa ocorrência. A PRF informou que o carro das vítimas estava no acostamento quando criminosos passaram atirando. Agora a delegacia de Barra Mansa está investigando esse caso, Maurício. Ok, informação de momento trazida pelo Tiago Souza, direto de Barra Mansa, uma tentativa de assalto, enfim, um crime às margens da rodovia Presidente Dutra, BR-116. A qualquer momento o Tiago volta com outras informações do Rio de Janeiro, ao vivo aqui na Tupi, 18h24. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 236, planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até 30 mil reais. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de... Beleza com economia é aqui. Promoções de quinta-feira. Kit L Gold 12,98. Sabonete Palmolive 85 gramas, pack com 6. A unidade sai a 1,69. A 127,90. Charque PA 29,75. Carré 15,97. Coxa com sobrecoxa 6,97. Calabresa Seara 18,98. Costela ou lombo salgado 24,98. Shampoo Palmolive 7,99 no app. Creme de pentear com Lene 11,99 no app. Sabonete de glicerina Augusto Caldas 2,99 no app. Nesta sexta, inauguração loja em Itaipu. Economia é aqui! Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 18h27. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Saindo do Galeão, desembarcando no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, chegamos em Brasília, na capital federal. Quem está de olho em tudo, quem conhece tudo por lá, todos os bastidores do poder, é o Luiz Carlos Azedo, diariamente com a gente aqui no Jornal da Tupi, hoje com bancada completa. Azedo, boa noite. Boa noite, Maurício, Chico, Marcelo. Boa noite, Azedo. Boa noite. Azedo, o que aconteceu no parlamento brasileiro hoje? Enfim, cenas lamentáveis novamente, né? A gente já viu isso com a ministra Marina Silva, com toques de misoginia, com toques de preconceito puro, e hoje um bate-boca desqualificado, né? Perante um ministro de Estado de 2 parlamentares que riscaram fósforo, jogaram na gasolina, saíram correndo e não gostaram de ser, enfim, criticados, né? Hoje teve um barraco lá na Comissão de Finanças e Tributação com o ministro Fernando Haddad,
porque os deputados Nicolas Ferreira e o Carlos Jordi, que é do Rio, né? O Nicolas é de Minas, eles acusaram o ministro de molecagem e tal, porque o ministro criticou o comportamento do Nicolas, que fez algumas perguntas e não esperou a resposta. Fez as perguntas, filmou, gravou um vídeo para as redes sociais e foi embora. Aí o ministro ficou incomodado, porque na sua fala o deputado tinha citado dados que não correspondiam à realidade, e aí ele reclamou. E em função disso ele foi chamado de moleque pelo Carlos Jordi, depois o Nicolas voltou, aí teve um tumulto, o presidente da comissão, que é do PT, o deputado Rogério Corrêa, de Minas também, suspendeu a sessão. E é uma situação assim, a Câmara virou um ambiente tóxico. Virou um ambiente tóxico, principalmente para alguns ministros do governo. É importante também a gente ressaltar, destacar, né, o que estava sendo falado, discutido, né? O ministro da Fazenda tinha sido convidado para, enfim, foi questionado sobre o aumento de impostos, os déficits nas contas públicas do governo Lula, depois da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro ter registrado em 2022, o último ano da gestão Bolsonaro, um saldo positivo de 54 bilhões de reais. Enfim, houve essa discussão particular envolvendo o Haddad e esses deputados, o Nicolas Ferreira e o Carlos Jordi, relativo a esse tema. O Chico Otávio tem uma questão para uma pergunta, uma observação, hein, Chico? Oi, Azedo, Chico Otávio. Bem, essa posição do União Brasil e do PP, que já declararam voto contra a MP do governo para compensar o recuo no IOF, pode representar alguma retaliação, já que esses dois partidos têm ministérios no governo Lula, ou Azedo? Olha, a gente está vivendo uma situação muito difícil para o governo, porque, na verdade, o Congresso, ele não se dispõe a aumentar impostos. Ali você não tem maioria para aumentar impostos, você tem maioria para aumentar gastos e diminuir impostos. Aí a conta não fecha. O Lula não quer fazer um ajuste fiscal que prejudique as políticas públicas da área social, que é tipo assim, desvincular as aposentadorias do salário mínimo, é uma das propostas da Câmara. Desvincular as verbas da saúde do percentual mínimo do orçamento, que são coisas que engessam a execução orçamentária do governo. O Lula é reativo a isso, até porque isso não corresponde ao programa dele de governo. Mas o Congresso, essa tendência, ela é muito forte. Então nós estamos caminhando aí para um impasse, né? Estamos caminhando para um impasse. Só que, afora as dificuldades de você encontrar caminhos para resolver o problema do déficit fiscal e chegar a acordos entre o Congresso e o governo, do ponto de vista do mérito das propostas, existe um ambiente muito ruim, de muita radicalização, de muita polarização, de muita irresponsabilidade política no Congresso hoje. Porque a oposição ela está apostando no quanto pior, melhor, né? E a gente sabe que o quanto pior é pior mesmo para o povo, né? Então é uma situação muito difícil, muito tóxica, principalmente para alguns governos, ou melhor, para alguns ministros do governo que são identificados com áreas que são críticas para a oposição. Por exemplo, direitos humanos, meio ambiente, e agora a Fazenda. Agora o ministro da Fazenda não pode ser tratado como foi tratado de uma corrupção. Ele compareceu lá espontaneamente, ele não foi convocado, ele foi convidado. Isso aí é falta de educação. O Marcelo Madureira tem uma pergunta, uma observação para fazer. Marcelo. O Azedo, a questão é relativamente simples, né? O Estado brasileiro gasta muito mais do que arrecada, e o ministro Haddad hoje foi à televisão para explicar isso pela enésima vez,
E que esse déficit, né, essa diferença, esse prejuízo tem que ser coberto de alguma maneira. E o problema é que toda vez que você quer cortar algum subsídio, quer fazer algum corte que venha a prejudicar setores mais poderosos da sociedade, que estão todas representadas lá no Congresso, no Parlamento, né? Você tem uma resistência muito grande. Aí o que o ministro faz? Quer dizer, não tem outra alternativa senão com propostas que venham onerar mais as classes desfavorecidas, né? E isso bate de frente com o governo Lula. Você não acha que daqui a pouco, a gente já está em junho de 2025, daqui a pouco, cada vez mais, o tema eleições de 2026 vai acabar deixando essa conversa para lá, ou seja, esse problema do déficit público vai cair no colo do próximo governo e é assim que vai ser? Olha, eu acho o seguinte, todos os economistas estão falando que o próximo governo vai ter que fazer um ajuste fiscal radical para fechar as contas, porque vai ter zero de investimento no orçamento por causa da vinculação dessas verbas destinadas à saúde, educação, aposentadoria e tal. Agora, o que acontece é que você tem uma maioria no Congresso hoje que quer reduzir impostos cortando dinheiro que vai para a educação, para a saúde e para os aposentados. Eles não querem reduzir o déficit cobrando os setores que são privilegiados com uma série de isenções fiscais e que chega a uma renúncia fiscal de quase 800 bilhões. É muito dinheiro. Toda vez que o governo tenta avançar nessa direção, ele esbarra na oposição do Congresso. Então, para o governo, a melhor solução ali é se espremer para cortar gastos de maneira que tenha dinheiro para a saúde, para a educação e para as aposentadorias. Tem que cortar em outras áreas. É difícil, essa é uma coisa difícil, não é uma coisa simples, mas é possível. É possível. É uma questão assim de concepção também, porque você tem alguns economistas que acham que o déficit financia o desenvolvimento, né? O Inácio Rangel, o famoso Inácio Rangel, você conheceu lá quando você foi do BNDES. Sim, grande Inácio Rangel. Ele defendia essa tese, entendeu? Então é uma situação assim, um nó aí, é difícil desatar, mas o fato é que nada disso justifica falta de educação, grosseria, né? Discussões que não acrescentam nada, mentira nos debates. O incidente se deu ali porque o Nicolas falou, que o Carlos Jordi falou com relação ao superávit do governo do Bolsonaro, do último ano do governo Bolsonaro, aquilo só se resolveu por causa do arcabouço fiscal. Por causa do arcabouço fiscal que foi negociado pelo Lula. Eu, inclusive, ouso dizer que foi um erro Lula assumir a negociação do déficit fiscal antes de tomar posse, porque isso tirou dele exatamente o argumento que ele teria para fazer um ajuste fiscal no começo do governo, que o Bolsonaro deixou o governo quebrado, sem respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então é um nó complexo, uma coisa difícil de você administrar, e esse ambiente tóxico do Congresso, ele é perigoso, porque a sociedade está acompanhando isso aí, e isso estimula o quê? Estimula a antipolítica, a ideia das pessoas de que isso aí não serve para nada, que tem que acabar com essa bagunça, né? Isso vai gerando um ambiente favorável a opiniões autoritárias, totalitárias. É muito ruim o que está acontecendo. Eu acho que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele está perdendo um pouco o controle da situação lá.
Azedo, só uma pequena ressalva em memória do grande Inácio Rangel, né, que eu tive o prazer de conhecer, grande economista. Ele deixava claro que os gastos públicos se excederem, desde que sejam empregados em investimentos, em obras, em serviços que venham beneficiar a população e que não sejam superfaturados, né, que não sejam objetos assim de favorecimento de grupos políticos e essas coisas. Quer dizer, com o dinheiro público, quando bem empregado, né, ele vai trazer um retorno de alguma forma para a sociedade que faz com que se justifique esse déficit. Mas isso não é o caso do Brasil de hoje, né? Acabam politizando a questão. Né? Hoje nós temos, por exemplo, essa coisa das emendas aí parlamentares, né? Hoje está tendo um estresse aí do ministro Flávio Dino, pediu informações sobre a destinação das verbas da saúde. Tem uns 50 deputados, mais ou menos, sob investigação em sigilo de justiça por causa de desvios de recursos das emendas parlamentares, aquelas emendas secretas. Então, é um ambiente, assim, é um ambiente que está muito esquisito e muito perigoso para a democracia, porque estressa as relações entre as instituições, desmoraliza as instituições, afasta o povo, tem pouca transparência para as coisas, elas se manifestam de uma forma tumultuada. Enfim, o ambiente está ruim, não está bom não. Vulgariza as relações institucionais e inflama cada vez mais a população, botando uns contra os outros. Realmente o chamado nós contra eles que não cessa, infelizmente. Azedo, obrigado pela tua participação, pelas tuas opiniões aqui com a gente no Jornal da Tupi. Encontro marcado amanhã, ok? Forte abraço. Forte abraço. 18h40. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. A primeira edição do Mundial vai ser por aqui. Botafogo estreia neste domingo, 11 da noite, contra o Seattle Sounders. Às 10 da noite é a vez do Flamengo estrear contra o Esperança. Fluminense! Eu vou ficar, vou na cabeça. E na terça, 1h, Fluminense faz seu primeiro jogo contra o Borussia Dortmund. Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025 é na Rádio Forte no Esporte. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Dia dos Namorados chegando e a nega Juju já tá me cobrando o presente dela. Aí eu falei, nega, vou te levar num lugar que tem tudo que você gosta. Tu não gosta de vinho? Ela falou, gosto. Tu não gosta de chocolate? Ela falou, gosto. Tu não gosta de churrasco? Ela falou, eu gosto. Tu não gosta de mim, nega? Ela falou, se você me der tudo que eu gosto de você sim. Então deixa comigo que vamos no Mega Box Atacadista. Lá tem as melhores marcas com os menores preços. É muito por muito pouco. Fato Venério.
Cuide da sua saúde de maneira inteligente com Smart Med Levinson. Monitore sua glicose sem picadas diárias, com resultados no celular em tempo real e com precisão a partir de 2 anos de idade. Personalize alertas e escolha a aplicação no braço ou no abdômen. E se precisar de ajuda, nosso saque garante que você fale diretamente com um profissional de saúde. Há mais de 20 anos, a Med Levinson traz inovação para o cuidado com o diabetes. Smart, sua saúde monitorada, sua vida no controle. 18h43, você ouvinte do Jornal da Tupi que circula pela Ilha do Governador, circula ali pela linha vermelha. Atenção, os bloqueios para o Aeroflá já começaram. Vou trazer aqui para você onde são esses bloqueios. Quem está na Estrada do Galeão, saindo da ilha, a caminho do centro, a caminho da Ilha do Fundão, o primeiro bloqueio fica ali entre o início da Ponte Nova, o acesso à Ponte Nova do Galeão até a saída para a linha vermelha, sentido Baixada. Todo aquele trecho logo depois da base aérea até a saída para a linha vermelha, sentido Baixada, liberando o terminal de cargas. Esse trecho está interditado porque por lá vão passar torcedores do Flamengo que vão receber a delegação que embarca nessa noite para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os torcedores estão concentrados nesse momento ali no terminal Haroldo Melodia do BRT do Fundão e vão sair daqui a pouco encaminhada em direção ao terminal de cargas para saudar os jogadores, a comissão técnica, toda a delegação rubro-negra que embarca para os Estados Unidos às 11 da noite. O embarque está programado para 11 horas da noite. Eles vão chegar ali pelo terminal de cargas e por lá terão acesso ao salão exclusivo de embarque no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Lembrando que também estão interditadas as duas pistas, os dois sentidos da Ponte Velha do Galeão, ou seja, todo o tráfego que passaria pela Ponte Velha a essa hora está sendo desviado para a Ponte Nova do Galeão, inclusive linhas de ônibus. Atenção, você que utiliza aí ônibus na Ilha do Governador, não está passando nesse momento pela Ponte Velha o transporte coletivo. E tem informação de agora sobre vento na cidade, 50 km por hora. A última informação que a gente recebe do Instituto Nacional de Meteorologia, vento moderado na estação Marambaia, 50 km por hora registrados ventos aí na costa do Rio de Janeiro. 18h45. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM, na Banca Bela 2, na Rua Nilo Peçanha, 2, no centro de Duque de Caxias, entre 11 e 12 horas. TIM, imagine as possibilidades. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h46. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! Quando você sai de casa, não quer imprevistos. Com a Alamo Benefícios, você tem cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros e carro reserva imediato. Ligue 4.939. E pise fundo e acelere suas conquistas. No Feirão BV, financie sua moto, carro ou caminhão com condições imperdíveis. Acesse bv.com.br e simule.
Um novo panorama do trânsito no Rio de Janeiro, agora com a Viviane Costa. Boa noite, Vivi. Muito boa noite, Maurício. Boa noite, família Tupi. Eu peço atenção redobrada e cautela para quem está ali pela região de Campinho, em decorrência de uma operação policial que acontece neste momento. Temos uma faixa da Hernani Cardoso, bem ali no trecho da Alberto Silva, interditada para a circulação de carros. Há tiroteio na região. Quem puder, evite o deslocamento pelo local. Você que está em direção a Quintino, ganha tempo pegando a Carolina Machado ou ainda seguindo pela rua Vila Valqueire. A Intendente Magalhães está com fluxo intenso, principalmente ali a partir da rua Boiacá até as proximidades da Avenida Jambeiro, isso no sentido Sul-Acap, pegando a Estrada da Fontinha, acessando depois da rua Nabuco de Araújo, ainda consegue cortar um excelente caminho na chegada a Marechal Fontinelli. Encarar a semana com tudo, sempre com xícara de café Pilão na mão e motivação recarregada. Esse é o nosso forte Pilão, o café forte do Brasil. Já já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. 18h48. Expresso do Madureira. Meus amigos, minhas amigas, muito mais interessante que acompanhar a novela Vale Tudo, com as maldades da vilã Odete Roitman, é assistir ao julgamento dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. O problema é que o julgamento é justamente na hora em que os trabalhadores estão ocupados correndo atrás do pão de cada dia. Mas o trabalhador pode ficar descansado, que ele chegando em casa, cansado, ele pode assistir aos melhores momentos nos portais de imprensa que tem na internet ou mesmo nos jornais de televisão. Tem de tudo, tem tragédia, comédia, momentos dramáticos, momentos de humor que vão se revezando ao longo do enredo da tentativa de golpe. O julgamento, pessoal, tem uma importância histórica muito grande. Pela primeira vez na história do Brasil, militares golpistas são julgados por um tribunal civil. Isso mostra a vitalidade da democracia brasileira, um avanço muito importante. Ao longo de nossa história, desde o século XIX, alguns militares insistem em se meter em política. Ora, Forças Armadas e política são duas coisas que não se pode misturar, mesmo porque a ideia de Força Armada é a ideia da disciplina, da hierarquia, obediência sem discutir. Não, são coisas fundamentais quando você está enfrentando um inimigo externo. Mas esse tipo de comportamento, ele anda na contramão da atividade política, que pressupõe discussão civilizada de ideias, convergência de propósitos, tudo isso sem o uso da força. Apenas o diálogo nos foros adequados, ou seja, nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais e no parlamento, em Brasília, né? Que todos são constituídos por representantes eleitos pelo povo. O curioso é assistir alguns militares, e aqui eu abro um parênteses, né? Quando eu digo alguns militares, eu não me refiro à totalidade dos membros das Forças Armadas, não, que na minha opinião são, em sua maioria, a favor da democracia. Fecha parênteses. Mas como eu ia dizendo, vários militares que passaram anos pregando contra as urnas eletrônicas, contra a alternância do poder, fazendo ameaças e com outras atitudes, né, que tinham a intenção final de transformar o Brasil numa ditadura, como foi em 64. Agora eles vão lá, sentados lá no tribunal, juram que não tiveram nada a ver com isso, que não fizeram nada, que não falaram nada daquilo que falaram, que não escutaram nada, não xingaram nenhuma autoridade e nem ameaçaram as instituições. Corajosos esses caras, hein? Até mesmo o nosso ex-presidente, sentado no banco dos réus, se apresenta manso como um cordeirinho, com medo de ser condenado e acabar na cadeia. Agora, para mim, o momento mais engraçado foi quando um ex-ministro foi perguntado se já havia cometido algum crime. Aquela figurinha respondeu negando: nunca tive a oportunidade. Quer dizer, se tivesse tido a oportunidade, o cavaleiro cometeria o crime, o general. Aí eu fiquei pensando, isso foi sinceridade ou só burrice mesmo?
Uma boa pergunta. A gente teve outros momentos impagáveis aí nessa sessão, nessa sequência de depoimentos ali. O ex-comandante do Exército aí questionando na frente do ministro Alexandre de Moraes. Não foi isso que a gente combinou aqui na hora de você me fazer pergunta? Por que você está falando em reunião aqui que a gente teve? Enfim, foi. E a gente acompanha todos esses cortes aí nos deleitando aí nas redes sociais. Exatamente. Muito engraçado. Seria engraçado se não fosse trágico. Não fosse trágico, pois é. Foi o entretenimento da terça-feira, o depoimento, enfim, a sequência de depoimentos aí nesses interrogatórios da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. São 18 horas e 52 minutos. Aproveitando para mandar um abraço aqui para os ouvintes participando pelo WhatsApp 980 18 8880, dando opinião, falando, trazendo informação, compartilhando informação com a audiência da família Tupi. Também aqui no chat, aqui no YouTube, pessoal que acompanha som e imagem no estúdio. Um abraço para vocês. Aqui separei alguns nomes em especial: o Canindé Nunes, a Dirce Menezes, o Hércules Assis, o José Braga, o Edviges Quintão. Olha, toda a equipe do Jornal da Tupi está aqui retribuindo o carinho imenso de vocês. A gente fica muito feliz com a audiência de vocês. A audiência de vocês realmente muito importante para nós. Para vocês, um abraço carinhoso, para a família de vocês também, tá certo? 18h53. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Beleza com economia é aqui. Promoções de quinta-feira. Kit L Gold 12,98. Sabonete Palmolive 85 gramas, pack com 6. A unidade sai a 1,69. Assim 27,90. Charque PA 29,75. Carré 15,97. Coxa com sobrecoxa 6,97. Calabresa Seara 18,98. Costela ou lombo salgado 24,98. Shampoo Palmolive 7,99 no app. Creme de pentear Colene 11,99 no app. Sabonete de glicerina Augusto Caldas 2,99 no app. Nesta sexta, inauguração loja em Itaipu. Economia é aqui! A Parabólica no Brasil tá mudando e pra melhor. É muito mais qualidade de som e imagem na sua TV. E com a Siga Antenado, você e sua família podem viver isso. Não perca a chance de ter o kit grátis da nova Parabólica Digital, como as 5 milhões de famílias de todo o Brasil que fizeram a troca através da Siga Antenado. O prazo acaba em 30 de junho. Então, se você tem CAD único e uma parabólica antiga, ligue agora 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br. Transforme o seu ambiente com a segurança de quem entende do assunto. Há mais de 40 anos, a Lamiarte é especialista em pisos laminados e vinílicos. Valorizamos o seu tempo e espaço. Instalação rápida, eficiente e sem quebra-quebra. Ligue para 21 2576 0046 ou 21 3145 2004 e agende uma visita ou acesse www.lamiarte.com.br. Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia e sem quebra-quebra. Aqui é o Denilson Show. Eu já vesti a amarelinha e agora eu sou do time do Baldinho Amarelo número 1 do Brasil, a Veda City. Um craque reconhece o outro, não é mesmo? E esse tem que ser convocado para toda a obra. Com impermeabilizantes Veda City, fica fácil driblar qualquer problema de umidade, filtração, vazamento e mofo. É um grande reforço para você garantir tranquilidade na sua obra. Veda City, paz para toda a obra. Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. A primeira edição do Mundial vai ser por aqui. E o Fogão é o primeiro brasileiro a entrar em campo. Campeão da América, glorioso estreia contra os donos da casa. Domingo, dia 15, 11 da noite, no estádio Lumen Field. Narração: José Carlos Araújo. Comentários: Heraldo Leite. De 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos, os melhores das 6 confederações mundiais. Os melhores do planeta. Mundial de Clubes FIFA
2025. É na Rádio Forte no Esporte. Oferecimento Med Levinson Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Vaca Burger é muito bom. No açaí, preço baixo é bom pra todos. Venha aproveitar. Bet Nacional, jogo legal é na Bet dos Brasileiros. Tim Pré-Chip, WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. Seguros Sinaf, muito mais que assistência funeral. O Sinaf tá pago. O melhor do esporte está no Disney Plus. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h57. Jornal da Tupi. Esporte. Falamos mais cedo de futebol. Pesquisa do dia, nosso tema de hoje, o Mundial de Clubes da FIFA, disputado nos Estados Unidos. Começa no próximo sábado. O Flamengo embarca hoje, daqui a pouco. Parte lá do Ninho do Urubu. A delegação rubro-negra rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim para o embarque. O Aeroflá já está em andamento, todo o esquema já implementado de interdições para a torcida receber os jogadores, ou melhor, para a torcida conduzir os jogadores até o aeroporto Tom Jobim, até o terminal de cargas. O Marcos Coelho tem as últimas informações do Mengão. E aí, Coelho, boa noite. Tudo bem, Maurício? Boa noite para você. Forte abraço para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Pois é, tô acompanhando aí pelas redes sociais. Já tem uma mobilização grande ali no terminal do Fundão, do BRT, e também alguns torcedores já perto ali do terminal de cargas no aeroporto do Galeão, onde, por sinal, dentro de alguns instantes, nossa reportagem também vai se deslocar para acompanhar de perto esse momento que é o último do Flamengo aqui no Brasil, antes da viagem, num primeiro momento, para Nova Jersey, onde será feita a preparação para as 2 primeiras rodadas da Copa do Mundo de Clubes. E acabou o mistério. Gerson está na delegação, está inscrito na Copa do Mundo de Clubes, porém, avisou: é minha última competição pelo Flamengo. Assim que terminar a participação do Flamengo nessa competição, o Zenit da Rússia vai depositar, não sei se via Pix, 25 milhões de euros à vista na conta do Flamengo. E aí o Flamengo libera o Gerson para defender o clube russo. O contrato terá validade de 5 temporadas, salário mensal de 500 mil euros, convertendo 3 milhões de reais, um pouco mais que isso, por mês. É o que o Gerson vai receber na Rússia. Então ele disputa a Copa do Mundo de Clubes e ele mesmo pediu pro Zenit só pagar a multa rescisória depois para não comprometer. Mas já antecipando alguns bastidores, essa história não caiu muito bem no Flamengo. A diretoria não gostou muito do fato dele conduzir essa negociação ao mesmo tempo que o grupo se preparava para essa competição de extrema importância. Ainda assim, ele está com a delegação, viaja por hora, capitão do Flamengo, em busca de uma boa campanha nessa competição que é inédita. Maurício. Ok, valeu, Coelho, obrigado aí pela informação. A torcida já sente saudades do Gerson e nessa expectativa, né, do adeus, uma despedida ao Gerson nessa partida aí para os Estados Unidos. 7 horas em ponto, a gente traz as informações do Botafogo, que já está nos Estados Unidos aí vivendo essa expectativa do início do Mundial de Clubes da FIFA. As informações do Alvinegro com o Thiago Veras. Fala, Veras, boa noite. Boa noite, tudo bem, Maurício? Beleza. Um abraço aí pra você. O Botafogo tá nos Estados Unidos se preparando para essa competição. Nesse momento, o cuiabano, que está treinando com o elenco, é dúvida para estrear, mas deve estar à disposição no fim de semana. E quem talvez não possa participar é o Matheus Martins, que vem se recuperando de uma lesão. Está recuperado, na verdade, mas faz um trabalho de transição junto à preparação física. O elenco vai estar completo com o retorno do Savarino, que estava com a Venezuela nas eliminatórias para a Copa, e do novo reforço, o Joaquim Correa, que é um argentino que estava na Inter de Milão, que pode jogar por dentro, mas pode jogar também aberto por uma das extremidades. Enfim, segundo o técnico Renato Paiva, é um jogador polivalente. Em relação a esse Mundial, Maurício, todo mundo se lembra que antigamente se jogava de um formato mais simples. Sim. Era o campeão da Europa contra o campeão sul-americano. Tinha uma montadora que fazia diretamente a competição. É verdade. Né? Só pra falar a Toyota, né? Aí muita gente, a verdade é, quem não participou e disputou, classificava como a Copa Toyota. Quem ganhou a competição se autodominava como campeão mundial. Na verdade, o significado era o campeão mundial de clubes, porque não tinha ainda uma abrangência maior
com outros continentes, com outras equipes para uma participação, como é, por exemplo, um formato de seleções da FIFA. O futebol se limitava à América do Sul, América Latina, enfim, alguns países vizinhos e a Europa, basicamente. Né? Exatamente. E com uma grande dominância, lógico, do futebol europeu, pela qualidade de elenco, investimento, parte financeira, era mais fácil um europeu ganhar do que um sul-americano. Em 2000, houve uma espécie de um evento teste. Sim. O Corinthians foi campeão em cima do Vasco, no Mundial que já teve 2 grupos, campeão de cada continente. A FIFA sempre quis fazer nesse sentido. Depois, em 2005, se conseguiu fazer também uma Copa do Mundo assim, mas depois a coisa foi se postergando, o Mundial de Clubes acontecendo, campeão europeu, campeão sul-americano, até que em 2021 se chegou a um formato dessa natureza equivalente ao Mundial de Seleções. Só que houve um grande boicote de seleções europeias. E a FIFA ficou nessa, querendo abranger seus espaços, querendo fazer um mundial que tivesse seus campeões continentais e tal. Agora se chegou a essa fórmula, que é um mundial muito parecido com o mundial de seleções. Mais abrangente, né? Envolve outros continentes. São os principais times de cada continente, são 6, 7 equipes, enfim. São os melhores europeus, são os melhores sul-americanos, os melhores asiáticos, enfim, os melhores de cada continente, num formato muito parecido com o que é o campeonato de seleções, né? A Copa do Mundo FIFA de seleções. São 4 equipes em 8 chaves, se classificam os 2 primeiros e depois vocês vão jogando o mata-mata até que um campeão aconteça. É muito provável que o campeão seja um europeu, mas futebol decidido em campo. O sul-americano pode chegar, talvez tenha algum tipo de zebra, enfim, mas é muito provável que o europeu seja um campeão. De qualquer maneira, é diferente daquele fim de ano quando se junta um europeu e um sul-americano, quem é o vencedor, né, é o campeão geral. A gente vai poder ver uma competição bem diversificada e aí você tem um super campeão de clubes e aquele campeão mundial ano a ano, talvez seja reclassificado como intercontinental, quem quiser chamar da maneira como for. A gente continua acompanhando, enfim, é mais um troféu em disputa no qual os brasileiros têm plenas condições de disputar, de participar e ganhar, inclusive. Thiago Veras, obrigado aí pelos esclarecimentos, trazendo aí para o regulamento aí para quem não conhece aí a evolução desde o Mundial, enfim, a Copa Intercontinental Toyota, passando pelo Mundial de Clubes da FIFA até o novo Mundial em novo formato, semelhante a uma Copa do Mundo de seleções. O ouvinte participou, a gente perguntou: você está animado com o novo formato aí do Mundial de Clubes? Está confiante no desempenho do seu time na competição? Os ouvintes mandaram mensagem para o 980-188880, lembrando que Flamengo, Fluminense e Botafogo são os brasileiros, os cariocas na disputa, e o Palmeiras também completando aí o quarteto brasileiro. Vamos à participação dos ouvintes. Boa noite, família Tupi. Boa. Sarará de Nilópolis. Tô confiante no meu Fluminense, hein, família Tupi. Boa noite. Opa. Beleza, fala aí, fechamento. Zenilson Pedro, meu apelido é motorista quase uma hora. Sou motorista da linha 6676. Tá bom? Em relação aos clubes, todos vão fazer uma ótima participação, todos estão muito bem preparados. Em relação ao trânsito, é aquela dica, tá? Passei ali pela Padre Telêmaco. Opa. Antes, porém, lá para as 5 horas saiu uns tirozinhos, né? E ali na Rua do Solto tem um policiamento caseirão. Tá tudo tranquilo, não tá tendo tiro não, tá bom? É TIP, Tupi do motorista quase uma hora. Valeu, Genilson, motorista do 667, sintonizado na gente, dando a dica: evite a região de Quintino, Cascadura, Padre Telêmaco, Rua Solto, a situação tá tensa, e o Sarará de Nilópolis, tricolor, tá torcendo na expectativa pelo Fluminense. Chico Otávio tem uma rápida observação, fala, Chico. Eu fico perplexo, né, porque assim, a gente dá notícias do trânsito com a mesma naturalidade que dá notícias sobre tiroteios, é impressionante. É verdade, é o dia a dia do carioca, é o dia... São coisas triviais. Acontece. 7h06. Eu sou Tupi. Não saio daqui.
Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Vem que na Flaviense tem estoque, tem preço e tem vantagem. A maior fornecedora de madeiras MDF compensados do Rio, com tudo que você precisa em um só lugar. E mais, marceneiro, a cada compra você ganha pontos para retirar prêmios com o programa Meu Cashback. Aproveite o menor preço e entrega mais rápida com a Flaviense. Visite uma das nossas 10 lojas ou compre pelo zap 30356912. Visite a nova loja Flaviense na região dos Lagos. O Senac RJ está com inscrições abertas para cursos remotos com aulas online ao vivo nas áreas de gestão, TI e design, cursos de venda, marketing digital, Excel e muitos outros. É para quem busca um curso rápido com a possibilidade de tirar dúvidas em tempo real. Conquiste novas oportunidades. Mais informações, telefone 21 2018 9035 e WhatsApp 21 97603 4555. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Será que a nossa casa tá segura enquanto a gente tira férias? E se tentar arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar no quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h10. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Quando você sai de casa, não quer imprevistos. Com a Alamo Benefícios, você tem cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros e carro reserva imediato. Ligue 4.939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa está de volta. Maurício, com informações da Avenida Brasil, atenção redobrada, teve um acidente há pouco envolvendo 3 carros bem ali no trecho de Deodoro, isso no sentido centro da cidade, tem faixa ocupada, congestionamento com reflexos a partir de Bangu. Dica para o nosso ouvinte, pegando a Francisco Real, Avenida Santa Cruz e seguindo ali pela Marechal Fontinelli, ainda consegue cortar um excelente caminho. No sentido oposto da Avenida Brasil também tem retenções em decorrência desse acidente no trecho de Deodoro, com reflexos desde Vigário Geral, pegando as vias de Madureira, seguindo ali pela João Vicente, acessando depois a Avenida Duque de Caxias, também chega um pouco mais rápido. Vem pra cá, caminhoneiro, pneu do Lope SP 320-215 em 12 vezes sem juros de R$ 93 no cartão. Vem pra Rede Manaus, no Lope Rede Manaus, quem tem anda bem. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi.
Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osbi, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Beleza, com economia é aqui! Promoções de quinta-feira. Kit L Gold 12,98. Sabonete Palmolive 85 gramas, pack com 6. A unidade sai a 1,69. A 127,90. Charque PA 29,75. Carré 15,97. Coxa com sobrecoxa 6,97. Calabresa Seara 18,98. Costela ou lombo salgado 24,98. Shampoo Palmolive 7,99 no app. Creme de pentear Colene 11,99 no app. Sabonete de glicerina Augusto Caldas 2,99 no app. Nesta sexta, inauguração loja em Itaipu. Economia é aqui! Jornal da Tupi, dica cultural. Boa noite, Maurício Bastos e ouvintes da Tupi. Aqui é o Rodrigo Candelô, ator e músico. Eu tô passando aqui para convidar todos vocês para a festa A Noite dos Solteiros e Divorciados, no Reconvexo Bar em Botafogo. Uma festa diferente que a gente tá fazendo para comemorar essa data tão especial e que todos nós amamos, né? Vai rolar show com a minha banda, Sou do Rio, com o melhor do pop rock nacional e internacional, e os DJs Marcelo Paes, ex-Ovelha Negra, e Roberto Sabino, ex-Mariozinho, vão animar a pista pra caramba. A casa abre a partir das 18 horas e os ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo Simpla. O Reconvexo fica na rua Henrique de Novaes, 55, em Botafogo. E aí, tá solteiro? Tá divorciado? Então essa festa você não pode perder. E aproveito aqui também para mandar um abração pro Sidney Rezende, que tá curtindo as férias nas Europa. Valeu, galera da Tupi. Abração, espero vocês na festa. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. De domingo a sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de... Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. E Tim Pré-Chip é o WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h15. Especial do Chico Otávio. Bom, a partir de segunda-feira, o Centro de Memória do Ministério Público Federal no Rio recebe a exposição Cores, Corpos e Direitos, a arte da resistência LGBTQIA+, que apresenta a participação do Ministério Público nas lutas judiciais pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das pessoas LGBTQIA+, nos últimos 25 anos. A mostra apresenta casos judiciais e extrajudiciais emblemáticos da atuação do Ministério Público Federal na defesa desses direitos,
a começar por uma ação civil pública proposta no ano de 2000, em Porto Alegre, que obteve pela primeira vez no Brasil o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo para fins de previdência. Então, Maurício, para falar dessa exposição, eu convidei um dos curadores, o Procurador da República, Lucas Dias. Doutor Lucas, obrigado aí por aceitar nosso convite. Boa noite, pessoal. Oi, Chico. Oi, Maurício. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, Lucas, qual é a razão, a motivação do Ministério Público para fazer essa exposição a partir de segunda? Esse mês de junho é o mês em que a gente comemora a diversidade, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, e nós resolvemos iniciar essa exposição na segunda-feira, que vai ficar por praticamente 3 meses à disposição do público, para divulgar um pouco da atuação do Ministério Público Federal na defesa desses direitos de diversidade sexual, de gênero. E nós selecionamos alguns casos emblemáticos do Ministério Público Federal. Esse que você citou, do ano 2000, é o primeiro caso registrado da ação civil pública que o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul ajuizou. E a gente selecionou outros casos importantes também, né? O direito de casamento homoafetivo, por exemplo, é um dos processos em que o Ministério Público Federal moveu em 2009 e foi reconhecido pelo Supremo em 2011. Então, todos esses processos vão estar lá à disposição e, além disso, a gente também incluiu uma curadoria de arte. Vão ser expostos alguns poemas, algumas obras de arte, porque a gente entende que esse diálogo do direito com as artes também aproxima a sociedade do trabalho do Ministério Público Federal e também para entender um pouco mais esses direitos LGBTQIA+. Doutor Lucas, me diga, nesse ambiente hoje do país super radicalizado, pode haver aí um retrocesso, ou pelo menos uma dificuldade no avanço desses direitos no Brasil? Sim, pode. Todos esses direitos que hoje a comunidade LGBTQIA+ tem, todos eles foram garantidos pelo Poder Judiciário. Então, uma reação conservadora, por exemplo, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, impactam diretamente nesses direitos que já foram conquistados. A mudança, por exemplo, de alguns ministros da Suprema Corte tem um papel decisivo na proteção desses direitos. Isso aconteceu recentemente nos Estados Unidos, com o presidente Trump, que teve uma influência ali na Suprema Corte. Isso já começou a impactar alguns dos direitos desse grupo. Então isso pode acontecer sim no Brasil, porque nenhum desses direitos foi conquistado nem no executivo, mesmo em governos mais progressistas, e nem no legislativo. Então é possível sim, esses direitos estão sob ameaça. O doutor Lucas, então a gente pode entender que hoje o legislativo está sendo mais avançado que os outros dois poderes, o judiciário está sendo mais avançado que o legislativo e o executivo nessas questões? Sem dúvida, e o Ministério Público Federal tem uma atuação muito ativa nisso, né? Praticamente todos esses direitos foram conquistados a partir das nossas provocações. E eu acho importante registrar que, mesmo quando a gente consegue algum avanço judicial, esses outros poderes têm uma influência muito grande e recorrem pela manutenção desse quadro que a gente considera bastante deficitário ainda na proteção desses direitos. Lucas Dias, aqui Maurício Bastos falando. O Marcelo Madureira tem uma pergunta para fazer para você, promotor. Boa noite, doutor Lucas. Tudo bem? Boa noite. Nada, quero deixar bem claro que eu sou favorável aos direitos de todos os tipos de minorias, né? Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de preconceito, racismo, evidentemente. Sou solidário com a luta do segmento de pessoas LGBTQIA+. Eu só agora estou recordando que alguns anos atrás um banco ia promover inclusive uma exposição importante de arte com artistas, né, GLBTQIA+. E começou em Porto Alegre e houve por parte de um segmento da sociedade
uma reação, né, uma parte mais conservadora, uma reação muito grande, que levou até uma polêmica na época e que até, no meu juízo, uma decisão errada do próprio banco, eles acabaram suspendendo a exposição, cancelando a exposição que percorreria várias cidades do Brasil. O senhor não teme que esse tipo de mostra pode, de certa forma, provocar setores mais conservadores da sociedade e acirrar um pouco esta polarização? Eu acho essa pergunta ótima, porque um dos casos que a gente vai abordar é justamente esse. Foi a exposição do Queer Museu, que aconteceu em 2017, e esse caso emblemático, que inclusive levou à violência de uma filósofa norte-americana. Machucaram ela no aeroporto, assim, de uma forma bastante agressiva. O Ministério Público Federal atuou de uma forma muito interessante nesse caso, e o resultado dessa reação conservadora, eu acho que a gente conseguiu fazer aí de um meio limão uma boa limonada. Nós fizemos um termo de ajustamento de conduta com o banco, foi o Santander, esse termo é público e vai ser exposto nessa exposição, e esse banco fez um acordo com o Ministério Público Federal e se comprometeu diante dessa retirada, que a gente considerou até um ato de censura, fez um termo de acordo com o Ministério Público Federal e se comprometeu a realizar outros eventos artísticos focados justamente na promoção da diversidade, dos direitos humanos, da população LGBTQIA+. E eu acho interessante falar também que o Brasil, há 16 anos consecutivos, entra governo de direita, entra governo de esquerda, é o Brasil que é o país que mais mata as pessoas LGBTQIA+, no mundo. E de uma forma muito disparada, assim, quando é feito o levantamento comparativo com os outros países do mundo, o Brasil lidera esse ranking em números absolutos e proporcionais. Então, é um tema que segue matando as pessoas LGBTQIA+, e vai continuar a provocar reação conservadora, sim, de movimentos religiosos, de movimentos retrógrados, mas é importante que a gente continue a lutar. O Ministério Público Federal e o Poder Judiciário têm um papel importante. Acho que a imprensa, né? Eu acho que é importante até a gente divulgar isso hoje na rádio. A imprensa também tem um papel interessante para educar as pessoas e mostrar que a garantia desses direitos para um grupo não retira direitos de outro grupo. Não existe absolutamente nada de errado em uma pessoa ser gay, lésbica, travesti, transexual. Cada um tem a sua identidade e pode afirmar ela de acordo com a nossa Constituição. Então, sim, essa mostra pode provocar, sim, uma reação e a gente está preparado para isso, mas é importante a gente divulgar e permitir que esses grupos também se reconheçam em alguns espaços. Fundamental marcar a posição, né, procurador Lucas Dias, conversando aqui com a gente no Jornal da Tupi, destacando a importância da união entre a arte e a atuação das instituições, especialmente o Judiciário. Lembrando aí que a exposição Cores, Corpos e Direitos, Arte da Resistência LGBTQIA+, começa dia 16 de junho, às 2 da tarde, no Memorial da Procuradoria da República, no Rio de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha, 31, 6º andar, no centro da cidade. Procurador Lucas Dias, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornal da Tupi. Até uma próxima oportunidade. 19h25. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. E aí, meu amigo, você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem, principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu. Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida. Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas
em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego. Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo. Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL à prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. E aí, meu amigo? Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h28. Chegando na reta final de mais uma edição do Jornal da Tupi, edição desta quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Lembrando que já está valendo Aeroflá, daqui a pouco saindo lá da sede do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Estrada dos Bandeirantes, a delegação do Flamengo em 2 ônibus e a torcida vai escoltando, vai junto até o aeroporto internacional com o Jobim, onde tem uma galera lá esperando a chegada dessa delegação, desses ônibus com jogadores e comissão técnica do Flamengo para o embarque daqui a pouco lá no terminal de cargas. Os torcedores se deslocando já do terminal do BRT Fundão, passando pela Ponte Velha do Galeão, chegando aí ao terminal de cargas, e ali as vias já estão interditadas no entorno, acesso da Estrada do Galeão para a linha vermelha sentido Baixada e os 2 sentidos aí da Ponte Velha do Galeão. Muita atenção, você que circula por essa região. Chico Otávio, um forte abraço. Chico Otávio volta amanhã. Valeu, Chico, um abraço. O outro grande, Maurício. E o Marcelo Madureira volta na sexta-feira no Jornal da Tupi. Se Deus quiser, e um grande beijo no Chico Otávio, que é meu amigo. É isso aí. Ponto final no Jornal da Tupi, que teve a produção e coordenação da Renata Victor, o Chico Otávio e Marcelo Madureira nos comentários, o João Tavares na sonoplastia, na mesa de efeitos, o Heber Ferreira na central técnica, a coordenação de esportes Karen Calisto, coordenação de jornalismo Márcia Pinho, a edição executiva do Sidney Rezende, que está de férias e volta na segunda-feira. Vem aí, tamo junto, Vaguinho e Cristiano Santos no seu rádio. Boa noite, galera. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal da Tupi.